38 objetivas, né, ou de múltipla escolha. Bem, então, é uma discursiva em formação geral e uma discursiva no componente específico. Logo, 9 de múltipla escolha em formação geral e 29 no componente específico. E aí, cada parte, né, tem seu peso. Então, por exemplo, na nota final do conceito ENAD, formação geral tem um peso de 25%. E do componente específico, 75%. E dentro de cada parte também tem suas diferenças de peso, né? Então, a discursiva de formação geral tem 35%, as de múltipla escolha de formação geral, 65%. Por sua vez, a discursiva no componente específico tem um peso de 10%, e as 29 de múltipla escolha tem um peso de 90% dentro do componente específico. E aí, olhando assim, né, vocês melhores do que eu, né, eu sou de humanas, às vezes tenho problemas aí com os cálculos, mas de cara a gente percebe o quê? Qual é a parte da prova que tem o maior peso? É exatamente aqui, né? As questões de múltipla escolha do componente específico, em torno de o quê? 67%. Né? Se a gente olhar, no caso das discursivas, né, a discursiva do componente específico, inclusive, tem um peso menor. Ela acaba tendo um peso o quê? De 7,5%, 35 de 25 está em torno de 8,75, né, mais ou menos, por aí. Então, saber disso, eu estava conversando até antes aqui com a professora Érica e o professor Vilma, para ir fazer, digamos, uma avaliação dessa em larga escala, a gente primeiro precisa conhecer as regras do jogo, né, que é o edital. Então, isso aqui é o que está lá no edital. E por que é importante saber isso? Porque, por exemplo, cada um pode ir fazendo sua estratégia. Né? Você não precisa necessariamente seguir a sequência do que está lá na prova. A prova ela começa com a parte de formação geral. Depois vem a parte do componente específico. E sempre em cada parte, a primeira questão é a discursiva. Então, tipo, se eu prefiro, enquanto eu estou ali, né, ainda descansado, com a cabeça fresca, focar naquilo que tem o maior peso, por exemplo, isso é um exemplo, tá? Eu posso criar a estratégia de começar apenas em múltipla escolha do componente específico. Então, vou lá para frente, né, da prova. Então, assim, cada um pode ir criando sua estratégia. Ou então, o contrário, a pessoa pode achar, não, eu prefiro de cabeça fresca fazer as discursivas. Pode ser também. Então, cada um vai encontrando o seu caminho, sua estratégia de como mostrar melhor o seu desempenho. É que, no final das contas, é isso que a gente quer, né? Bem, o que é que vai cair nessa prova, né, do ponto de vista de conteúdo? A parte de formação geral são questões bem contextualizadas, né, estudos de casos, situações, problemas. Então, vem lá, muitas vezes, uma situação em que você tem que encontrar uma solução ou que você tem que identificar as informações ali, né, e encontrar a resposta para o comando da questão. Tá? Essas questões utilizam como pano de fundo temas. São esses 13 temas aqui, desde ética, democracia e cidadania, até acessibilidade e inclusão social. Aí alguém pode dizer, mas Pedro, eu não entendo nada de segurança alimentar e nutricional. Bem, se você souber interpretar os dados da questão, eu tenho certeza que você consegue resolvê-la. Óbvio que se você tiver conhecimento de mundo, se antenar nas novidades do que está acontecendo, certamente isso vai facilitar também a resolução da questão. Mas as questões de formação geral, elas não são conteudistas. Veja que o edital, inclusive, a portaria, né, fala em temas, não fala em conteúdos. Então, você tem ali um tema para ver se você desenvolveu habilidades e competências que são requeridas a todos os profissionais. Ou seja, quer saber interpretar dados, né, e encontrar respostas, né, que o mundo real vai apresentando. Aqui é só um exemplo de uma questão de formação geral, do ENAD do ano passado. Né? Ano passado, quem fez o ENAD, se a gente fosse comparar aqui na UFRN, seria os cursos do CCSA, administração, direito, né, etc. Então, aqui foi a questão, veja, é uma folha inteira, então muitas vezes a questão ocupa uma página inteira, às vezes duas, né? Então tem muito texto. Essa questão aqui foi composta por 3 textos, né? Tem um fragmento, né, de um texto científico, de Robert Dahl, depois um fragmento menor de um texto de Humberto Eco, e depois um terceiro texto que é uma tirinha, imagens, isso vai aparecer muito na prova também, né?
Então, aí vem o comando. Com base nas informações que foram apresentadas nos textos, avalia as afirmações a seguir. Aí vem 4 afirmações e depois o comando diz qual dessas estão corretas, essas afirmações, tomando como base as informações que eu lhe dei acima. Então, no geral, esse é o modelo de questão que vocês vão ver lá na prova de formação geral. Certo? Bem, e no componente específico de engenharia ambiental? Pouca coisa, né? 25 incisos aí, e aí veja que mudou agora o termo ali, ó, conteúdos, né? Então, obviamente que a prova do componente específico, ela vai ter questões técnicas, né, da sua área, do seu curso. Então, além de interpretar, você vai ter que mostrar que, de fato, aprendeu, desenvolveu competências e habilidades relacionadas à tua área, que você está se formando. Então, são esses 25 itens, né, que poderão estar aparecendo lá na prova. Às vezes é interdisciplinar, né, mais de um item, uma questão trabalha mais de um inciso desse. Tá certo? E aqui é um exemplo de uma questão que caiu na prova de engenharia ambiental de 2019. Mas vejam, praticamente aquele mesmo modelo. Texto, aqui em cima, né, tirado de alguma fonte, às vezes uma revista científica, um livro, etc. Depois uma imagem, aqui é uma imagem do sistema de coleta seletiva, tá? E depois o comando da questão. Eu botei essa questão aqui de propósito, para mostrar como exemplo para vocês, porque muitas vezes a gente não está habituado a esse tipo de comando. Que tipo de comando é esse? Que tem 2 afirmações e um porquê no meio entre elas. Aí quando a gente vai ver o comando e as alternativas, o que é que a questão vai pedir? Vai pedir o seguinte: com base nas informações que eu lhe forneci, você tem que avaliar se a 1 está verdadeira, se a 2 é verdadeira e se há uma relação de causa e efeito entre elas, ou seja, se a 2 é consequência ou explica a 1. É tanto que a chave de alternativas vai ser sempre nesse modelo, ou seja, a letra A, as 2 são verdadeiras e a 2 justifica a 1. A letra B, as 2 são verdadeiras, mas a 2 não justifica a 1. A letra C, a 1 é verdadeira, a 2 é falsa. E aí, veja, você já nem precisa ver a relação entre elas, porque não existe uma relação de uma coisa falsa com uma verdadeira, né? Então, se encontrar que uma é falsa, já morreu aí, não precisaria mais nem ver o porquê. A D é o inverso, a 1 é falsa e a 2 é verdadeira, e a E, as 2 são falsas. Então, sempre vai ser esse modelo, e esse tipo de estrutura de questão, cada vez mais tem caído no ENAD. E aí, muitas vezes, por ser um modelo muito específico de INEP voltado para o ENAD, a gente não está acostumado, né? Nunca viu esse tipo de questão. Então, por isso que uma dica que eu já deixo aqui para vocês é: resolvam questões. Resolvam algumas questões, pegue provas de INADs anteriores, né? Daqui a pouco eu vou mostrar onde é que vocês podem encontrar essas provas, né? Porque é importante, pelo menos, você se habituar, né? Para não ser pego de surpresa na prova. Porque às vezes você sabe o conteúdo, mas pela forma como está construída a questão, você pode encontrar dificuldades, inclusive na gestão do tempo. Bem, agora vamos ver um pouquinho a trajetória do curso de Engenharia Ambiental aqui da UFRN no ENAD, né? Primeiro, esclarecer o seguinte: esses conceitos e indicadores de INEP sempre vai numa escala até 5, tá certo? E aí, aí você tem uma nota bruta, depois ela é padronizada. Quando ela é padronizada, ela assume um valor contínuo, ou seja, x, xxxx, né? E aí existe uma tabela de conversão que traz isso para a faixa, né? O chamado conceito de faixa 1, 2, 3, 4 e 5. Então, digamos, a virada para cada faixa é sempre x,945. Então, por exemplo, se um curso, né, na média dos alunos, a nota padronizada ficou entre 0 e menor do que 0,945, o conceito, quando arredonda, fica 1. E assim sucessivamente. Se for 0,945 até abaixo de 1,945, conceito faixa 2, e assim vai até o conceito 5, tá? Aí vamos lá, vamos ver Engenharia Ambiental UFRN. Já fez 3 ENADs, né? 2014, 2017 e 2019. O curso começou quando? 2010 foi, professor? 2010, né? Então, por isso que
só fez o primeiro ENAD em 2014, mas, por exemplo, cursos mais antigos do CT faz ENAD desde 2005. Tá? No caso ambiental foram esses três, 14, 17 e 19. E aí, vamos lá, na primeira edição, quando fez a nota padronizada dos estudantes que fizeram a prova, deu 9,987. Quando a gente vai para essa tabela de conversão, onde é que está esse 9,987? Está bem aqui, ó. Bem aqui. Foi bem no limite, mas conseguiu o conceito máximo, que foi o conceito 5. Talvez aqui, aquele que ficou até o finalzinho acreditando, dando gás, escrevendo e pensando qual alternativa que eu vou marcar aqui até o último minuto, talvez tenha empurrado aqui o curso um pouquinho e chegou ao conceito máximo 5. Isso é muito bom. Em 2017, aí esse conceito contínuo, o valor contínuo, ele caiu para 3,4. Aí na tabela de conversão, 3,4 é bem aqui. Logo, o conceito faixa é 4. Então, caiu do conceito faixa 5 para o conceito 4. Em 2019, quando fez a nota padronizada, se chegou ao resultado de 2,8. 2,8 na tabela de conversão está onde? Está bem aqui, ó. Bem pertinho de 2,9. Mas aí acabou sendo reduzido de novo o conceito faixa para 3. Então veja que, óbvio, são poucas edições, né? Talvez seja forte falar em tendência, mas se a gente for relativizar de alguma forma, a gente vê aí uma tendência de queda, né? E aí o desafio que eu vou colocar para vocês, né? Não só os enadistas, mas sei que tem muitos estudantes aqui que não vão fazer o ENAD, mas fica como desafio até para que motive, né, mobilize aqueles que vão fazer, porque eles estão representando todo o curso. A gente dizer, opa, vamos dar um baixo, um freio nessa tendência e vamos voltar ao que éramos em 2014. Né? Conceito máximo. Né? É muito importante que vocês tenham esse sentimento. Né? Ninguém quer fazer parte, né, do grupo de um curso que está em queda no conceito. Não. Temos qualidade, sabemos que temos estrutura de qualidade, docentes de qualidade, um corpo técnico de qualidade, né? Principalmente o curso de ambiental. Eu tenho um projeto de extensão com o pessoal do UNISE, que a gente traz escolas, né, de ensino médio, de escolas públicas, e a gente sempre gosta de ir nos laboratórios de ambiental e levar os estudantes. Os estudantes ficam encantados, né, com toda a estrutura que a gente tem. E eu sei que vocês também são muito capazes. Então, acho que aqui é muito mais uma provocação de, opa, vamos virar aqui para cima de novo. Vamos voltar para esse 5 de 2014. Bem, vamos ver então como foi o comportamento em relação a cada parte da prova. Né? Então, o azul mais claro é o componente específico, o azul mais escuro é a formação geral. Tá? Então, o componente específico, veja, foi ele que de alguma forma veio puxando. E lembre-se, o componente específico tem um peso maior, de 75% na nota. Então, se você vai caindo no componente específico, ele realmente vai puxando a nota lá para baixo, de forma muito significativa. Né? Já o de formação geral, ele se manteve praticamente estável, né, 2014 e 2017, e aí teve uma queda também em 2019. Tá? Então, mas veja, em 2014, tínhamos um desempenho melhor no componente específico, e isso puxou para cima e por aí. Muito do conceito 5 se deve a isso, a esse desempenho no componente específico, mas depois essa relação se inverte. O curso está tendo um resultado melhor na formação geral do que no componente específico. Tá? E aí, assim, eu não queria trazer no início a definição do ENAD, né, para não ficar uma coisa chata, preferi diluir, né, até para vocês entenderem como funciona, mas eu queria já tirar 2 lições daí. Entendam, o ENAD é uma avaliação do curso por meio do desempenho do estudante, do resultado obtido pelo estudante no exame. Então, no fundo, por isso que eu disse, vocês estão lá fazendo a prova, mas vocês estão representando o curso. No fundo, o ENAD é um indicador de qualidade do curso. Tá? Não é o único indicador, tá? Tem outros, inclusive eu vou falar um pouco mais à frente de outros. Mas é um dos mais importantes e que impacta na fórmula de outros indicadores. Tá? E a segunda lição, e aqui é importante, é que o índice, o conceito ENAD, ele é um desempenho médio dos estudantes no curso, mas em relação ao desempenho dos estudantes de outras instituições. Então, no caso de engenharia ambiental,
O curso que tira o conceito contínuo 5, ou seja, máximo, né? Digamos que pensando nessa tabela aqui de conversão, o curso chegou a 5 aqui no contínuo. Isso significa que todos os estudantes fecharam a prova, acertaram tudo? Não, não significa isso, mas significa que daquela área foi o curso que teve o melhor desempenho. Então ele recebe o conceito contínuo máximo e os outros vão sendo escalonados a partir dele, né, como referência. Tá? Então é importante que vocês saibam isso. Né? O conceito ENAD ele expressa a medida relativa do desempenho médio dos estudantes de um curso, no caso de Engenharia Ambiental da UFRN, em relação ao desempenho médio da área de avaliação a qual ele pertence, ou seja, aos estudantes dos outros cursos. Tá? Aí vamos lá, eu trouxe aqui o dado de 2014, 2017 e 2019, o top 9, né, os 9 melhores ali. Em 2014, quem é que vocês acham que foi a instituição de ambiental com o melhor curso? Né? Melhor curso que eu digo, que teve o conceito máximo, né, do ENAD, conceito contínuo. Vamos ver aqui. Olha só, em 2014, de 197 cursos, né, esses aqui foram os 5 primeiros, a UNB, inclusive, foi a que gabaritou de componente específico. Vejam, todos são conceito 5, tá, não é nada? Mas aqui eu estou destrinchando pelo conceito contínuo, tá? Lembrando que isso aqui, né, tem aquela tabela de conversão. Detalhe, tem nenhum curso do Norte-Nordeste, né, desse top 5 aqui. Mas aí quando a gente vira a página para ampliar, ver os 11 primeiros, veja, todo mundo continua, conceito 5, nenhum do Nordeste, mas ó, quem é o primeiro do Norte-Nordeste aqui? Vocês, da UFRN. Ficou em 11º, o melhor curso do Brasil, em 2014, entre os 197. Tá? Em 2017, detalhe que eu quero que vocês prestem atenção, na Universidade Federal de Minas Gerais. Veja, em 2014 aparece aqui em nono, né? Preste atenção no caminhar desse curso da UFMG ao longo das edições. Então vamos ver aqui, em 2017 aumentou a quantidade de cursos da área, 247. A UDESP, Universidade Estadual Paulista, ficou em primeiro lugar. Gabaritou tanto formação geral como componente específico na área de engenharia ambiental, né? Então, isso aqui até é um pouco raro, viu? Eu analiso muito esses dados, inclusive em outros cursos, não é muito comum isso aqui não, mas eles conseguiram, né? Vejam, de novo, nenhum curso Norte e Nordeste aqui, né, entre os 5 primeiros. Aí vai aparecer agora o UFC, né, em nono, do Norte e Nordeste, e nós da UFRN caímos para o conceito 4, como eu tinha mostrado, consequentemente fomos para o 38º, tá? E a UFMG, como eu tinha dito, ó, em terceiro lugar, então já subiu de nono para terceiro aqui em 2017. Vamos ver em 2019 como foi. Aumentou mais ainda a quantidade de cursos da área, 277. Isso mostra, inclusive, a concorrência que vocês vão enfrentar no mundo do trabalho. Veja, a quantidade de cursos da área está aumentando, né? Então, tem procura, isso é mais aluno, é mais formando, mais profissional, né? E aí, veja, em 2019, a última edição, a UFMG, ó, que saiu lá de nono, terceiro, agora primeiro, e gabaritou de componente específico, juntamente com o Centro Universitário lá de Caruaru, Pernambuco. Aí, vejam, todo mundo conceito 5 aqui, e agora aparecem vários cursos de engenharia ambiental do Nordeste. Ó, em terceiro lugar, aqui é Pernambuco, lá de Caruaru. Em quarto, Bahia, Federal. Em oitavo, UFC, né, Ceará. E nono, Maranhão. Entre os 9 primeiros da última edição, 4 do Nordeste. Isso mostra o quê? Uma maior concorrência também do ponto de vista de qualidade, que é uma coisa próxima da nossa aqui, estados próximos. E aí, no caso, a gente foi para 91º, né, com o conceito 3, de 277 cursos, 91º, tá? E do ponto de vista de Rio Grande do Norte, alguém pode pensar, mas Maranhão não nos ameaça, não está aqui dentro do regional e tal, então está tranquilo. Mas vamos ver, no Rio Grande do Norte tem o curso da UFESA também, não tem? Como é que está se a gente se comparar com a UFESA? Eu acho que é em Pau dos Ferros o curso, né? Vamos ver. Então, Rio Grande do Norte, 2 cursos. Em 2017, a gente foi em 38º, como eu já tinha mostrado. A UFESA também foi em conceito 4, mas a gente teve um conceito contínuo melhor. É tanto que eles, inclusive, ficaram no limite aqui do conceito 4. É um pouquinho menos aqui, eles querem para 3. Mas eles conseguiram manter o conceito 4
né, na posição 77. Mas em 2019, se inverteu. O curso da UFESA, então, se tornou, do ponto de vista do ENAD, na área de engenharia ambiental, o melhor do Estado. Né? Então, eles conseguiram manter o conceito 4, elevaram o conceito contínuo, então está uma tendência de crescimento, e nós caímos para o conceito 3, né, como já tinha mostrado, no 91º. Certo? Bem, no início do ano, na SAP, na Semana de Avaliação e Planejamento, eu fiz uma reunião com os professores do curso, do colegiado, do curso de Engenharia Ambiental, e mostrei muitos dados para eles. E um dado bem interessante que eu trouxe, bem detalhado, foram aquelas questões em que, porque como o ENAD é comparativo, falei para vocês ali na definição, aquela definição 2, o ENAD é uma comparação. Né? Quem tira o conceito 5 não quer dizer que fechou tudo, mas quer dizer que comparado com as outras, foi o que teve o melhor desempenho. Né? Então, a gente preparou um quadro que mostra, por questão, onde tiveram as maiores diferenças de desempenho em relação às outras instituições públicas. Né? Porque assim, a gente pode tanto se comparar com a média do desempenho do Brasil, mas aqui na UFRN, no nosso planejamento, a gente se pode se comparar com outras instituições públicas, que geralmente as que têm um desempenho melhor. Né? Então, veja, para os professores eu trouxe mais detalhado, mas em função do tempo aqui eu só trouxe 3. Né? Se a gente for olhar no ENAD 2019, o nosso desempenho, comparado com as outras instituições públicas, as maiores diferenças foram na questão 13, 11 e 16. Então, por exemplo, na questão 13 a gente teve um desempenho 38,7, já a média das instituições públicas foi de 63,4, então a diferença é bem grande. Questão 11, a diferença de 20 pontos percentuais, questão 16, 19 pontos percentuais. Né? E aí, aqui eu trouxe os detalhes de que conteúdo foi exigido em cada questão, a competência que se esperava que o aluno demonstrasse, que desenvolveu, e o perfil, né, de concluinte, né, perfil profissional que ele deveria demonstrar ao conseguir resolver aquela questão. Aí vamos lá, vou mostrar só rapidamente aqui a questão 13 e 11. Gente, se tiver qualquer dúvida, podem perguntar. E se eu estiver rápido, digam, viu? Porque eu estou só com medo do tempo aqui, vou deixar até meu relógio aqui para ver. Ah, tá, beleza. Eu fico com medo do tempo. Então, essa questão 13, 2019. Então, foram esses conteúdos, avaliação de impactos ambientais e energia e fontes renováveis. De fato, a questão vai falar de energia eólica, né, da questão dos parques eólicos e tal. Então, aquele mesmo modelinho, ó, um texto de base, um texto científico, tirado de uma revista científica, e depois vem, olha, a respeito desse assunto, né, avalia as afirmações. Nesse caso, foram até poucas assertivas a serem avaliadas, só 3, geralmente são 4, e algumas questões até trazem 5, né? Mas numa média eu diria que são 4, geralmente são 4 afirmações. Aqui eram só 3, e depois era para dizer quais eram as corretas. Né? 1 apenas, 2 apenas, 1 e 2 apenas, 2 e 3 apenas, ou as 3, né? 1, 2 e 3. Vocês conseguem ler a questão daí? Está muito pequeno, né? Mas, enfim, aqui a ideia não era nem resolver mesmo a questão, até porque não é minha área, os professores certamente vão ter um momento aí com vocês para resolver essas questões depois, mas só mostrar aqui, pronto, essa questão foi a que a gente apresentou a maior diferença em relação à média das outras instituições públicas. Aí a gente pode até entrar naquele discurso, ah, Pedro, mas o ENAD que está errado, essa questão está confusa, está ambígua, está mal formulada, né? Geralmente, quando a gente erra, a depender do perfil, a primeira tendência é essa, né? Querer culpar quem elaborou. Dizer, está mal elaborado. Aí eu sempre pergunto, ok, digamos que tudo isso seja verdade, mas como é que você explica que os outros conseguiram acertar a resposta? Né? Com a diferença tão grande. Então, tem algo errado aí. E que a gente precisa analisar o que é. Mas, assim, com quase toda certeza, eu posso dizer aqui, talvez muitos tenham errado por não estarem acostumados com esse tipo de questão. Né? Falta de exercício. Por isso que eu digo, é muito importante que vocês peguem, pelo menos, numa prova do ENAD, ali, algumas questões para resolver, no mínimo. Né? Para não se pegue surpresa lá na hora da prova. A questão 11, foi a que teve a segunda maior diferença. Né?
Essa questão tratava de saúde ambiental, poluição ambiental, sonora, do solo, do ar e da água, né? Então, veja, dessa vez o texto base, as informações, foi da própria banca, ou seja, eles não citaram nenhuma fonte, então foi a própria banca que elaborou, digamos, os dados de contextualização. E aí depois, veja, essa aqui já não tinha que, digamos, avaliar assertivas. Aqui é uma chamada questão de complementação simples. Veja, o enunciado começa com o texto, é correto afirmar que, e aí as alternativas é como se complementasse a frase que iniciou no comando. Então, é correto afirmar que a retenção física, é correto afirmar que os regimes de inundação, é correto afirmar que a retenção de contato, e assim vai. Veja que as alternativas estão complementando o comando que, né, a frase do comando. E aí, mesma coisa, teria que identificar qual foi a correta. Então, fica aí como sugestão para depois vocês darem uma olhada, certo? No final lá da prova, do ENAD, depois das 40 questões, já na última folha, tem um questionário de percepção sobre a prova. Esse questionário de percepção sobre a prova não vale nota, tá? É só mesmo para levantar dados, informações, para que tanto, digamos, o INEP, como depois a instituição e a coordenação de cada curso saiba como foi que seu estudante ele percebeu, ele interpretou aquela prova. Então, são 9 questões lá, geralmente perguntando assim, qual foi o nível de dificuldade que você achou dessa prova? Muito fácil, fácil, médio, difícil, muito difícil? No caso de ambiental, eu vi lá que a maioria respondeu, não, médio, nem fácil, nem difícil, médio, tranquilo, né, de modo geral. Mas aí tem uma questão que é assim, ela vem com afirmação, ela diz, você se deparou com alguma dificuldade ao responder a prova. Qual? E aí, essas são as alternativas, né? Então, 5% diz, o espaço é insuficiente para responder as questões. Isso aqui é até importante, porque as questões discursivas, vocês não vão escrever um livro não, tá? Porque lá tem uma limitação de linhas, são 15 linhas. Então é uma coisa muito objetiva. Quem assistiu a aula da professora Glícia, que a gente organizou lá no YouTube do NISE, que ela resolveu 2 questões de formação geral discursivas, devem ter percebido, né? São 15 linhas e a resposta tem que ser ali. Dá para ser objetivo e dar conta do comando da questão, certo? Então, 5% reclamou do espaço para responder as questões, 8% falta de motivação para fazer a prova. Eu achei legal, achei um número baixo, né? A gente já teve números, um percentual maior nessa pergunta, mas só 8% eu achei positivo. 17% não tive qualquer tipo de dificuldade para responder a prova. O nosso sonho é sempre elevar, né, essa resposta, né, que de fato não perceba a dificuldade, que já consiga enfrentar a prova de forma tranquila. 19% disse desconhecimento do conteúdo, ou seja, rapaz, tem coisas aqui nessa prova que eu não conheço não estudei, enfim, eu não aprendi, algo assim. Mas metade, que quase 50% respondeu o quê? Forma diferente de abordagem do conteúdo. Opa! Né? Aí eu, conversando lá com os professores, olha, isso aqui, eu acho que indica que, de fato, os alunos não estão acostumados com esse tipo de questão, com esse tipo de avaliação. Então, mais uma vez eu repito, vamos aprender com a turma de 2019. Se os estudantes de 2019 já apontaram, né, pelo menos metade ali, foram, acho que, 75 estudantes que fizeram aí na 2019 aqui de ambiental. Então, o quê? 38, mais ou menos, aí, disseram que, olha, minha maior dificuldade foi a forma diferente de abordagem de conteúdo. Então, por isso que eu repito, resolvam algumas questões de nada. A gente está exatamente a 30 dias da prova, há um mês. A prova vai ser dia 26 de novembro. Então, ainda há bastante tempo para, de fato, ir se habituando e revisando um pouquinho as provas anteriores. E aí, para ajudar nesse processo dos estudantes de engenharia ambiental que apontaram nessa dificuldade da forma como o conteúdo era abordado, a nossa equipe lá do NISE organizou um conjunto de 4 aulas, né, de resolução de questões da prova de 3 vídeos foram sobre a parte de formação geral, né, então as 3 primeiras aulas. Tá? Então, a primeira e a segunda eram questões objetivas de formação geral, a terceira
são questões discursivas de formação geral. E a nossa quarta e última aula, que foi na sexta-feira passada, inclusive, foi resolvendo algumas questões que abordavam conteúdos básicos das engenharias, né? Que é comum a todas as engenharias, né? Até porque o ENAD toma como parâmetro as diretrizes curriculares, e lá nas DCM existe as diretrizes curriculares para os cursos de engenharia, ou seja, que é comum a todas as engenharias. E lá existem os conteúdos básicos. Então, essa quarta aula foi resolvendo questões que, de alguma forma, tocam nesses conteúdos básicos comuns. E esse aqui é o nosso endereço, tá? Do nosso YouTube, né? @DISCT-UFRN. Então, se puderem lá se inscrever no nosso canal, dar os likes e assistirem principalmente esses vídeos, vai ser muito bom. Olha só, imagine, né, professor Wilmer, o estudante está lá em casa lavando a louça, bota a telinha aqui do celular, né, na janela, pendura aqui, vai lavando a louça e assistindo o vídeo, né, resolvendo as questões, já vai, digamos, revisando, aproveitando ali o útil ao agradável, né. Bem, gente, eu falei bastante da prova do ENAD, né? Trouxe muitas informações, mas aí agora eu quero fazer uma ponderação. O ENAD não é só a prova do dia 26. O ENAD ele é composto por 2 instrumentos. A prova, que vai ser dia 26, e o questionário do estudante, né? Esse questionário do estudante está aberto desde o dia 1º de setembro, e vai ficar aberto até o dia 25 de novembro, ou seja, até um dia antes da prova. E aí, para ter a regularidade junto ao INEP, né, mediante o ENAD, é preciso tanto ir fazer a prova no dia 26, como responder esse questionário e enviar, né, dentro do prazo, né. Então, por exemplo, não basta só ir fazer a prova, aí esqueci de preencher o questionário, aí passou o prazo, já encerrou, está irregular, né. E aí, isso vai impactar na questão da emissão do seu diploma. Você não vai ter cumprido esse componente curricular obrigatório. Certo? Então, é importante se atentar então, para esse instrumento aqui do questionário estudante, que está aberto aí até o dia 25. Em que consiste esse questionário do estudante? O questionário do estudante é a avaliação que o aluno faz sobre o percurso formativo dele. Ou, trazendo, digamos, de uma forma grosso modo assim, é o aluno avaliando o próprio curso, né? Então, são basicamente 3 dimensões. É a organização, são questões, afirmações relacionadas à organização didático-pedagógica, ou seja, disciplinas, os professores, plano de ensino, etc. Questões de infraestrutura, laboratório, banheiro, cantina e tal. E questões também de oportunidades, né, de ampliação da formação educacional ao longo do... Então, oportunidades como, por exemplo, intercâmbio, representação estudantil, tem que ser enfim.